Prepare-se para mergulhar na mitologia grega, onde a vida e a morte se encontram na mão de um único ser, Caronte, o barqueiro dos mortos. Neste vídeo, você descobrirá quem é Caronte, qual é o seu papel no submundo, como os mortos enfrentam sua travessia e como sua figura icônica ecoa através dos tempos. A moeda da passagem, o rio sombrio, as almas perdidas, tudo isso faz parte do mito complexo que é Caronte na mitologia grega. Portanto, prepare-se para atravessar as águas escuras da história e da lenda enquanto desvendamos os segredos por trás de Caronte, o barqueiro dos mortos. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e hoje vocês vão conhecer o Caronte, o barqueiro dos mortos da mitologia grega. Se vocês são novos no canal, peço para vocês se inscreverem e clicarem no gostei logo no começo do vídeo. Então galera, vamos bater essa meta de 100k ainda esse ano? Clique em se inscrever aqui embaixo. Clicou? Então vamos começar o vídeo. Nas profundezas do reino subterrâneo da mitologia grega, onde as sombras e segredos se entrelaçam, uma figura sinistra e misteriosa emerge das brumas eternas. Esta é a figura de Caronte, o barqueiro dos mortos. Caronte, com seu olhar sombrio e mão estendida, é o guardião das águas do rio Estige, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Sua história é muito importante na mitologia grega. Ele faz parte do essencial trajeto de cada alma após a morte. Para compreender plenamente a figura de Caronte, é essencial explorar suas origens e genealogia, que são envoltas em sombras quanto ao próprio submundo que ele governa. Segundo a mitologia grega, Caronte é filho de Nix, a personificação da noite, e Erebor, uma personificação da escuridão. Essas entidades primordiais, nascidas do caos, deram origem a um dos seres mais sombrios da mitologia. Caronte, assim como seus pais, personifica uma força poderosa e enigmática que rege o mundo subterrâneo. Sua figura era frequentemente retratada nos vasos e relevos da Grécia Antiga, destacando sua importância nas crenças e rituais funerários da época. Portanto, à medida que exploramos mais profundamente os segredos de Caronte, lembre-se de que sua genealogia e origens remontam aos primórdios da criação, tornando uma figura lendária da mitologia grega. Agora que entendemos suas raízes misteriosas, vamos nos aprofundar em seu papel crucial como barqueiro dos mortos e a travessia pelo rio Estige. Caronte não é apenas uma figura mitológica obscura, ele desempenha um papel essencial no complexo mundo da mitologia grega. Seu papel é de um barqueiro dos mortos, uma figura sinistra e ao mesmo tempo indispensável. Quando uma alma mortal deixa seu corpo, ela parte uma jornada pelo reino dos mortos, mas para cruzar o rio Estige e chegar ao submundo, ela precisa de ajuda de Caronte. Aqueles que desejam atravessar o rio Estige devem pagar um tributo a Caronte, uma moeda para a passagem. Sem a moeda, eles estão condenados a vagar às margens do rio como sombras eternas. Caronte leva as almas em sua barca espectral através das águas sombrias do rio, guiando-as para o submundo, onde seu destino final será decidido. Seu papel como barqueiro dos mortos é uma metáfora poderosa para a transição da vida para a morte, e ele representa a fronteira final entre os dois mundos. É esse papel crucial de Caronte que dá vida às crenças funerárias da Grécia Antiga e perpetua seu mistério até os dias de hoje. Agora que compreendemos o papel fundamental de Caronte, vamos explorar a tradição da moeda da passagem e as consequências para aqueles que não a possuíam. A moeda da passagem é um elemento fundamental da jornada através do submundo, e Caronte é implacável em sua exigência. Mas por que essa moeda é tão vital para a travessia? A tradição da moeda da passagem tem suas raízes na crença grega de que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estavam separados por um abismo profundo, representado pelo rio Estige. Para atravessar essa fronteira, uma moeda era necessária. As moedas eram frequentemente colocadas nos olhos dos mortos ou em suas bocas como oferendas funerárias. Essa prática tinha uma dupla função: garantir que o falecido pudesse pagar Caronte e também funcionava como uma proteção simbólica para a sua jornada no submundo. Aqueles que não possuíam a moeda da passagem eram condenados a um destino sombrio e incerto. Eles eram deixados às margens do rio Estige, incapazes de cruzar para o submundo, presos em uma existência perdida. Assim, a necessidade de uma moeda para pagar Caronte não era apenas uma mera formalidade, mas um componente fundamental das crenças e rituais funerários da Grécia Antiga. Para compreender plenamente o papel de Caronte, precisamos mergulhar nas águas escuras e turbulentas do rio Estige, uma das características mais emblemáticas do submundo grego. O rio Estige, cujo nome significa ódio ou aversão em grego, é um dos 5 rios do submundo e desempenha um papel central na mitologia grega. Ele é a fronteira final entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde as almas dos falecidos devem enfrentar uma decisão crucial: a travessia para o submundo ou a eterna espera às suas margens. É aqui que entra em cena Caronte, o barqueiro dos mortos, cuja barca sombria é a única maneira de cruzar o Estige.
As margens do Estige eram frequentemente adornadas com oferendas funerárias, incluindo as moedas da passagem, demonstrando a importância ritual e espiritual desse rio nas crenças gregas. O rio Estige é um elemento simbólico poderoso, representando a divisão entre a vida e a morte, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É um local de transição e julgamento onde as almas enfrentam seu destino final. Quando a pessoa falecia, sua alma era guiada para as margens do rio Estige por Hermes, o mensageiro dos deuses, ou outras divindades responsáveis pela escolta das almas. Ao chegar ao rio, as almas eram recebidas por Caronte, o barqueiro dos mortos. Ele era a última barreira entre o mundo dos vivos e o submundo. Aqueles que possuíam a moeda eram aceitos por Caronte e sua barca espectral, que navegava nas águas sombrias do Estige. A jornada era muitas vezes descrita como uma experiência sinistra. Após a travessia bem-sucedida, as almas desembarcavam no submundo, onde seu destino final seria determinado pelos deuses. Elas seriam julgadas pelos atos de suas vidas e direcionadas para o paraíso ou o Tártaro, dependendo de seu mérito. Assim, a travessia do rio Estige não era apenas um ato ritual, mas um momento crucial na mitologia grega que simbolizava a transição da vida para a morte e a passagem das almas para o submundo. Caronte era frequentemente representado como ser sombrio e envelhecido, vestindo manto esfarrapado. Em uma das mãos segurava sua vara, um símbolo de seu poder, enquanto na outra estendia a mão para receber a moeda da passagem. À medida que as almas se aproximavam das margens do Estige, eles eram recebidos por Caronte. Cada alma era submetida a uma minuciosa pesquisa, onde Caronte avaliava se possuía a moeda necessária. Aqueles que possuíam a moeda da passagem eram aceitos por Caronte em sua barca, uma embarcação espectral e sombria que esperava nas águas do rio. Caronte então conduzia a barca pelas águas turbulentas do Estige, atravessando o rio juntamente com as almas. Sua vara era usada para orientar a embarcação e garantir que a travessia fosse realizada com sucesso. Caronte é uma figura cujas representações visuais se estendem por séculos. Sua imagem icônica é uma parte integral da mitologia grega e transcendeu os limites do tempo. Na Grécia Antiga, Caronte era frequentemente retratado em vasos cerâmicos e relevos, muitas vezes com sua vara e barca característicos. Durante o Renascimento, artistas como Michelangelo e Botticelli deram a vida a Caronte e suas obras, capturando a essência sombria e enigmática do personagem. No mundo contemporâneo, Caronte continua a ser uma fonte de inspiração para artistas, autores e cineastas. Sua imagem aparece em filmes, jogos, quadrinhos e outras formas de mídia. Essas representações variam de acordo com o estilo artístico e a interpretação do personagem, mas todos mantêm elementos-chave, como a barca, a vara e a expressão enigmática. E embora Caronte seja uma figura proeminente na mitologia grega, a ideia de um barqueiro que conduz almas para o além é uma temática recorrente em muitas culturas ao redor do mundo. Por exemplo, no Antigo Egito, encontramos a figura de Anubis, o deus dos mortos, que guia as almas através de seu julgamento após a morte. Na mitologia nórdica, os mortos eram conduzidos ao reino de Hel, pela deusa Hela, que compartilhava algumas semelhanças com Caronte em sua função como guardiã da fronteira entre os vivos e os mortos. Na mitologia chinesa, há a crença em Giji, os guardiões dos túmulos, envolve espíritos que protegem as sepulturas e auxiliam os mortos em sua jornada após a morte. Esses paralelos entre diferentes culturas demonstram como a humanidade compartilha a necessidade de entender e dar significado à passagem da vida para a morte. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!